Fala, minha gente, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD, a nossa playlist semanal que a gente comenta as lições da Escola Bíblica Dominical da revista Betel Dominical, beleza? Muito bem, hoje então a lição de número 12, né, que ela é a lição do dia 20, né, de março, tá? Hoje um pouco atrasado, geralmente eu coloco na quarta-feira, hoje eu já estou gravando na quinta-feira, então a semana foi meio tumultuada, não conseguimos gravar antes, né? Então vamos lá. Essa lição, ela vai focar basicamente sobre o nosso relacionamento com Deus, com a santidade e a glória de Deus, né? O título da lição é Visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Então, basicamente, o nosso relacionamento com Deus mediante a sua natureza divina, né, a sua glória, ok? Muito bem. Antes disso, né, preciso comentar com vocês, lembrar vocês, né, de se inscrever no canal, principalmente da igreja, né, essa playlist ela vai no canal da igreja e no meu canal pessoal. Então, se inscreva nos canais, Instagram da igreja está na descrição, olhe os dias de culto, deixar o convite para você participar da escola bíblica sempre aos domingos, às 8h30 da manhã, tá, na nossa igreja. Lá no Instagram tem o endereço, tem tudo lá, pode olhar lá, entre outros materiais, outras divulgações que são feitas lá no Instagram, beleza? Muito bem, também deixar aqui o meu muito obrigado, né, aos nossos pastores, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, missionária Carla, superintendente da Escola Bíblica, né, muito obrigado aos irmãos, enfim, todos que estão à nossa volta aí, que nos possibilitam esse espaço, tá bom? Muito bem, lembrando que teremos lives, né, então no canal da igreja, essas lives são exclusivas do canal da igreja, então não deixe de se inscrever, ativar o sininho, nós teremos lives com outros professores, tá? Você vai poder participar ao vivo, né, mandando ali a sua dúvida e os professores vão responder, né? Eu não estarei no dia, eu estarei só fazendo a mediação, né? Então, vocês vão ouvir outros professores falando, né? Então, se inscreva no canal da igreja porque essas lives, né, EBD em Foco, vai ser exclusivas no canal da igreja, beleza? Muito bem, sem mais delongas, vamos então para a nossa lição de número 12 a visão do afastamento e o retorno da glória de Deus. O textual em Ezequiel 43, versículo 5, diz assim: E levantou meu espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Na verdade aplicada, o comentarista diz assim: Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência, o relacionamento com Deus. Ou seja, já na verdade aplicada, ele já coloca o seguinte: olha, o propósito da existência do ser humano é se relacionar com Deus. Beleza? A introdução diz assim: o plano de Deus é habitar com o seu povo. Para tanto, Deus revelou em Sua palavra as diretrizes para nos aproximarmos dele, aquilo que não lhe agrada, e nos concede o seu Espírito Santo para nos guiar e capacitar a viver agradavelmente diante do Senhor. Só um detalhe que eu diria aqui nessa introdução é o seguinte: quando ele fala que Deus revelou em Sua palavra as diretrizes para nos aproximarmos dele, é importante que o nosso relacionamento com Deus não está em nós, né? Ou seja, não são os meus esforços que me levam para perto de Deus, mas é a ação de Deus. Portanto, Deus se relaciona com aquele que se curva a Ele e aceita a ação santificadora do Espírito Santo, né? Nem para nos santificar nós temos competência, né, ou capacidade. Na verdade, é o Espírito Santo que opera em nós, né? Lá em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la, tá? Ou para aperfeiçoá-la, não me lembro agora a expressão correta. Então, de fato, é o Espírito Santo que opera a salvação, a conversão e opera também a santificação. Portanto, Deus se relaciona com aquele que aceita a operação de santificação do Espírito Santo. Amém? Muito bem. E aí, no primeiro título, né, a glória de Deus, o autor, né, o comentarista, vai tratar do que é a glória de Deus. Ele começa dando o significado, né, ou seja, o que é a glória de Deus. E ele apresenta alguns significados dizendo o seguinte: olha, que a glória de Deus é aquilo que produz peso, é aquilo que se impõe, é aquilo que produz consideração, ou seja, é aquilo que impõe a nós o reconhecimento da grandeza de Deus, né, da natureza de Deus. E ele chega
Ele diz assim, olha, vários textos do Antigo Testamento fazem menção da glória de Deus num contexto junto com o seu poder e sua santidade. Portanto, a glória de Deus é a própria natureza do Senhor, divina, santa, né? Então, isso é a glória de Deus, né? O seu poder, a sua santidade, a sua própria natureza, a sua própria grandeza que se impõe, né? Que traz a nós a necessidade de reverenciarmos, de reconhecermos a sua grandeza e a nossa posição de fragilidade, né? De insuficiência diante de Deus, tá? Em seguida, ele vai falar da própria natureza, ele vai fazer esse link que eu acabei de fazer aqui de maneira mais detalhada, né? Falando da natureza de Deus. Ele vai citar o que escreveu Tony Evans, né? Ele diz assim: a glória de Deus pode ser melhor descrita como a manifestação visível de seus atributos, caráter e perfeição. Falando de outra maneira, nosso Deus é glorioso por natureza, ou seja, aqui ele aprofunda um pouco essa definição dizendo o seguinte, olha, a glória de Deus é a manifestação da própria natureza de Deus. É a própria natureza de Deus revelada a nós. Então isso seria a glória de Deus. Portanto, quando nós percebemos ou sentimos a presença de Deus, nós estamos ali tendo contato com os próprios atributos de Deus. Tá? E isso é maravilhoso. É por isso que na Bíblia, né, sempre que há uma manifestação de Deus, seja ali em Daniel, seja no Apocalipse com João, é, esses dois, principalmente nesses dois momentos, eles caem como mortos, né? Eles reverenciam de tal forma, né, que a natureza humana, ela se, como é que eu vou dizer? Ela se prostra diante da natureza divina, diante da natureza de Deus, diante da grandeza e da glória de Deus. Né? Em outros textos, você vai perceber essa glória também, como lá no Êxodo, né? Quando o monte fumegava e todos temeram ali a presença de Deus. Né? Próprio Moisés, no Monte Horebe, quando ele fala com Deus, quando Deus se revela a ele, tampa ele, né, ali na feira da rocha para poder passar, ou seja, a glória de Deus muito maior do que o homem pode imaginar, possa suportar. Né? E no terceiro subtópico, né, do primeiro título, ele vai dizer sobre Jesus como a revelação dessa glória, né? A glória de Deus revelada em Jesus Cristo, né? Ou seja, aquele que se fez carne, né? O Verbo se fez carne e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, a glória do unigênito do Pai, né? Aquele que é igual ao Pai, aquele que é o único, né? Então, em João capítulo 1, versículo 14, ele fala isso, né? Cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é a manifestação corpórea de Deus, né? Ele é Deus em si mesmo, né? Então, é a glória de Deus manifesta aos homens. Não é à toa que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, né? Ele é Deus em si mesmo. Então, Jesus, ele não só é o nosso Salvador, como é aquele que manifesta a glória de Deus, revela a glória de Deus, revela os atributos de Deus no nosso meio, né? Corporeamente, tá? Ele ainda usa a expressão que Jesus manifestou sua glória nos sinais, no sofrimento e na crucificação. Né? Ou seja, em toda a vida de Jesus, ele está revelando a glória de Deus, a natureza de Deus, aquele quem Deus é. Ok? Muito bem. No segundo tópico, ele vai tratar das abominações do povo no templo. Ou seja, as profanações, né? O povo se distanciando de Deus, então eles começam a profanar o templo, profanar aquilo que Deus havia revelado. E ele inicia dizendo os ídolos e criaturas colocadas acima do Criador. Isso é o conceito básico de idolatria, né? É quando você pega algo pequeno, algo do nosso contexto, e coloca em igual patamar ou acima de Deus. Né? E ele vai dizer o seguinte, olha, visões que nos fazem lembrar sobre a possibilidade de, havendo ausência de ensino, firmeza e profundidade cristã, se adotar sincretismo religioso, ídolos secretos e estabelecer no culto a criatura acima do Criador. Quando Ezequiel vê, né, essa questão dos ídolos, a profanação do templo, o comentarista ele faz uma aplicação direta. E nós temos que ter cuidado que quando não prestamos atenção na doutrina bíblica, quando não valorizamos o ensino, o risco que a gente corre é muito grande
de começar a trazer ídolos, né? O nosso pastor, acho que não tem problema citar, acho que ele não vai achar ruim, né? O nosso pastor ele tem pregado muito sobre isso nesses últimos dias, né? Que nós criamos ídolos. E nós criamos até ídolos com o próprio Deus, né? Criamos um Deus que não existe, imaginamos um Deus que não está descrito na Bíblia, né? De modo que muitas vezes, quando nós não nos atentamos ao ensino bíblico, nós abandonamos características de Deus descritas na Bíblia para pensar um Deus que é confortável para nós, um Deus que é dentro daquilo que a gente quer, né? Isso é uma idolatria. E isso tira o povo do caminho de Deus, né? Muitos líderes caem nesse engano, né? Muitas pessoas caem nesse tipo de engano, né? Pastores, líderes, né, dentro da igreja. Isso é muito prejudicial. Nós temos que ter cuidado com isso, né? E o comentarista alerta exatamente esse ponto, tá? E vale lembrar, né, o nosso pastor, quem é do nosso ministério, nosso pastor tem falado muito sobre isso, né? Creio que movido pelo Espírito Santo, tem falado muito sobre isso, que é uma realidade nos nossos dias, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. Precisamos estar sempre nos submetendo ao ensino da palavra, sempre buscando ler a palavra, compreender a palavra, para que os ídolos do nosso coração, da nossa mente, não sejam exaltados, tá? Lá em Provérbios diz que não havendo governo seguro, cai o povo, né? O que é o governo seguro? É o ensino da palavra, né? Aí a pessoa, não, mas são pastores cheios do Espírito Santo. Sim, né? O que é um pastor cheio do Espírito Santo? Que ensina essa doutrina. Basicamente é isso, tá? Cumpre o chamado que foi dado. Muito bem. E aí ele vai dizer do interesse pessoal e material acima de tudo. Gente, isso é muito problemático, né? De novo, é o interesse... o povo, né, tinha o interesse material, o interesse deles acima daquilo que Deus havia revelado. Isso também é uma idolatria, isso é um problema, isso gera uma profanação, né? Não é à toa que hoje é muito comum você ver um evangelho materialista, um evangelho que é pregado para essa vida, enfim, e muita gente sendo enganada por esse tipo de coisa. Não que Deus não abençoe a nossa vida, que Deus não prospere a nossa vida. Claro que prospera, claro que abençoa, claro que supre a nossa necessidade, mas temos que entender que essa benção material, ela decorre da nossa vida espiritual, tá? Ela não pode ser colocada em primeiro plano, ok? Terceiro, né, dentro dessa questão da profanação do templo, ele vai tratar da irrelevância e indiferença. Ele vê pessoas, né, o profeta vê pessoas de costas, né, pro templo. E olha só, o comentarista diz assim, de costas para o templo, entre o pórtico e o altar. Lembra a postura de reverência e indiferença. Estavam no templo, em uma área destinada somente aos sacerdotes, mas não estavam adorando aquele que tinha enchido aquele lugar com a sua glória. Muitas pessoas estão na igreja, mas não estão adorando a Deus, né? Eu lecionava ontem no seminário, né? Terminei a aula de Cristologia, né, ontem, e eu comentava exatamente isso, né, com a turma. O que é adoração, né? A gente pensa que adoração é só cantar. Não. Talvez você está orando na sua casa e está adorando, né? Porque a adoração, na verdade, é reconhecer a glória de Deus e se curvar à glória de Deus. Reconhecer os atributos de Deus, reconhecer a sua fragilidade diante de Deus. Isso é adorar. É render honra àquele que merece toda a honra, tá? Então, às vezes, você está orando na sua casa e não só está orando, mas está adorando, né? Porque a sua oração é uma oração que se coloca diante do Criador plenamente, né? Abre o coração, rasga, né, o coração, né, usando essa expressão poética, né, que muitos gostam de usar, que se coloca diante do Criador realmente como uma criatura, falho, necessitado, né, e que dá glória ao seu Criador. Isso é adoração. Quando você está conversando sobre as coisas do Senhor, você está adorando. Quando você está ensinando com humildade, você está adorando. Quando você está em uma aula, seja do seminário ou em um culto de ensino, né? Muita gente despreza culto de ensino. Quando você está em um culto de ensino e você abre a sua mente, abre o seu coração para aprender sobre o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que aquilo é o melhor que você pode aprender, é aquilo que vai satisfazer a sua alma, né? O pastor Clóvis, saudoso, né, pastor Clóvis, ele dizia, né, que a palavra de Deus é o melhor que podemos ouvir nesta terra. Então, quando você tem essa consciência, quando você abre o seu coração, você está adorando,
Tá? Então, adoração é isso. E muitas vezes nós estamos em um ambiente que é propício para a adoração, mas somos indiferentes à adoração. Oramos por costume, muitas vezes, vamos ao culto por costumes, muitas vezes, vamos, ou né, não, simplesmente não participamos de momentos de adoração. Né? No momento da mensagem, a gente sai do culto. Né? Um momento de louvor, às vezes a gente quer só apresentar. Né? Isso acontece muito com músicos, né? Ele só quer tocar bonito, só quer aparecer e a adoração não é feita. Isso tudo é essa postura de indiferença. Né? O cantor só quer cantar bonito, né? Ele ensaia apenas para apresentar um número diante da igreja. Né? Isso é exatamente a postura de indiferença. Né? Porque uma vez que você vira de costas, né, para o templo, você está, na verdade, interessado em si mesmo. Né? É essa a postura. Então volta um pouquinho, né, ao que ele falou anteriormente do interesse pessoal. Muitas pessoas estão interessadas na autopromoção e não na adoração a Deus. Né? Isso é muito sério. E no terceiro, ele vai tratar exatamente do tema, né, o afastamento e o retorno da glória. O afastamento da glória de Deus, o comentarista diz assim: interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Né? Ao invés de sair das esferas de menor para as de maior santidade, a glória divina parte das esferas de maior para as de menor santidade. O que ele quer dizer com isso? Se afastar da glória de Deus não é no estalo, muitas vezes. A pessoa vai gradativamente se afastando. Né? Começa um envolvimento aqui, um envolvimento ali, e aí quando ela vê, já não tem mais a ação de Deus. Né? Eu lembro muito do que a Bíblia relata sobre Sansão. Né? Sansão ele vai abraçando o pecado aos poucos, até que a glória se retire e ele nem percebe que o Espírito Santo já não mais está com ele. Né? Isso é muito sério. E esse comentário que ele traz aqui, né, que ela vai dos lugares de maior santidade para os lugares de menor santidade, ele faz a comparação com o tabernáculo e o templo, né? Claro. Então você tem ali o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta poderosamente, e ela vai então irradiando até que aqueles que estão mais distantes percebem menos a glória de Deus, né? E é exatamente isso que acontece. Às vezes a pessoa ela chega a ter uma comunhão maravilhosa, mas por coisas pequenas ela vai se distanciando, né? E o nosso clamor tem que ser que nós estejamos sempre mais próximos, mais distantes do pecado, da iniquidade e sempre mais próximos da glória, da presença do Senhor. Né? E aí ele vai falar agora do retorno da glória de Deus, né? A glória de Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente, a expressão do texto, né? Glorifiquemos ao Senhor, pois ele continua interessado em operar restauração no relacionamento com todos os seres humanos, né? Então, mesmo, né, diante do nosso pecado, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas falhas, Deus, ele vem ao nosso encontro. Isso é muito importante entendermos. Não é o que eu faço, não é o que eu falo que me leva para perto de Deus, mas é eu me curvar a ele, permitir que ele se aproxime, que vai me levar para uma experiência mais íntima com Deus, ok? Por fim, o impacto e o resultado no povo de Deus. O comentarista vai dizer assim: podemos resumir algumas lições com as seguintes expressões: lançar fora o que contamina, priorizar a santificação, restaurar e manter o relacionamento com Deus. Vejam, quem está debaixo da operação do Senhor, quem está em contato com a glória de Deus, ele vai necessariamente tomar essas medidas, né? Lançar fora aquilo que não glorifica, aquilo que contamina, aquilo que nos tira da presença do Senhor, e ele vai então buscar essa santidade, esse relacionamento com Deus. Amém? E que possamos viver dessa maneira. Espero que esse comentário tenha ajudado, né, a todos vocês que assistirem, que tiverem interesse na escola bíblica. Lembrando, não deixe de se inscrever, comente também aí, deixando a sua opinião, deixando as suas percepções, deixando as suas dúvidas. Nós vamos ler, vamos responder na medida do possível, né? E renovando aí o convite para estar conosco na Escola Bíblica Dominical e nos cultos. Segue aí no Instagram da igreja, que lá tem toda a divulgação. Amém? Que Deus abençoe, grande abraço e até a próxima.